Em primeiro lugar, queria agradecer ao ISEG o acolher esta reflexão sobre a luta contra a pobreza e o receber o Presidente da República, que desde a primeira hora estimulou a iniciativa, sugeriu a iniciativa e apoiou a iniciativa. Penso que é muito bom que seja um debate feito numa escola, não por ser professor e me sentir bem numa escola, mas porque, como adiante direi, há uma componente de cultura cívica, se quiserem de educação, de debate, de participação, que começa desde muito cedo na escola, ou que passa desde muito cedo pela escola. E a escola, em muitas situações na vida portuguesa, viu à frente, viu mais longe, esteve mais livre para debater do que outras instituições. E concretamente este Instituto tem sido uma escola de liberdade, uma escola de igualdade, uma escola de debate e de participação. Passam os regimes políticos e económicos e é esse traço comum que faz com que seja um bom lugar geométrico para um debate como este. Fica aqui registado o agradecimento pelo vosso acolhimento à iniciativa. Depois queria cumprimentar aqueles que têm feito da sua vida um combate permanente relativamente a esta causa. Que é um combate de vida. Porque não é um combate de um ano, de um dia, de um momento, de uma semana, de um mês, de um governo, de uma presidência. É um combate de vida. O que tem toda a lógica. Porque é um combate por uma causa. E eu queria saudá-los e queria agradecer-lhes esse combate. Porque não é um combate muitas vezes fácil na sociedade portuguesa como noutras sociedades. É fácil falar nesta matéria quando há dados estatísticos ou quando há de vez em quando apelos internacionais ou há comparações no tempo ou no espaço. Não é um combate fácil para o dia-a-dia, porque é um combate que se faz ao mesmo tempo no plano do debate das ideias, mas sobretudo se faz no terreno. E como todos os combates no terreno, é um combate difícil. Faz todos os dias, na prática de muitas pessoas, de muitos grupos sociais, de muitas instituições. E essa é a dificuldade. Antes de entrar nas palavras que tinha preparado, mas isso é uma contingência sempre destas iniciativas, é que se preparam umas palavras que provavelmente não andam muito longe do que deveria ser dito, mas depois há reflexões que surgem do que acabou de se ouvir. Eu retirei do que acabámos de ouvir algumas pistas de reflexão. A primeira pista de reflexão é que a pobreza é, na sociedade portuguesa, um problema estrutural. É um problema antigo e um problema estrutural. Que tem inúmeras causas, aqui foram apontadas muitas delas, mas tem causas mais antigas, tem a ver com a evolução económica, social, política, educativa e cultural, durante muito tempo, na sociedade portuguesa. E como todo o problema estrutural, exige respostas estruturais e não conjunturais. A segunda reflexão é a seguinte: é um problema estrutural que passa muito por uma atitude de cultura cívica. Aqui foi dito. Não é apenas o aceitar, não aceitar a pobreza e os seus traços e a sua caracterização e o enfrentar essa realidade. É o assumi-la como um desafio nacional. Num país que tem muitos desafios e tem tido muitos desafios. E eu tenho dito muitas vezes, e vou repetir aqui, que nós tivemos, como nenhum outro antigo império europeu ocidental, de enfrentar em muito poucas gerações, em muito pouco tempo,
menos de 3 décadas, 4 grandes desafios. O desafio da descolonização, da passagem do ciclo do Império para o ciclo pós-imperial. O desafio da democratização, a passagem de uma ditadura para a democracia, sem nunca termos vivido em democracia. E para muitos sendo a descoberta da democracia ao mesmo tempo que era a descoberta da liberdade. Porque não partilharam a realidade do liberalismo. Foi uma realidade superestrutural para minorias na sociedade portuguesa. O termos dado passos no sentido de integração europeia, integração económica, mas também social, mas também política, e depois transformado o nosso regime económico por várias vezes, de um regime largamente tributário da fase imperial para um regime de ainda mais acentuada integração europeia, mas com diversas fases em cerca de 3 décadas. Talvez 3 ou 4 fases nestas 3 ou 4 décadas. E tudo ao mesmo tempo. A Espanha, por exemplo, viu terminar o seu império no século XIX, enfrentou alguns problemas ao mesmo tempo que nós, mas não todos os que enfrentamos. A Grã-Bretanha ou a França enfrentaram a descolonização, enfrentaram a integração europeia em tempos diferentes, mas enfrentaram com democracias mais ou menos estabilizadas há mais ou menos tempo e com economias ou regimes económicos mais ou menos estabilizados há algum tempo. Aqui não. E essa acumulação de desafios fez passar para segundo plano outros desafios que eram transversais. A pobreza é transversal. A pobreza tem a ver com o fenómeno da transição do império para o pós-império. Tem a ver, obviamente, com o regime económico e social, mas também tem a ver com o regime político e também tem a ver com o desafio europeu. E, portanto, ficou como que um desafio, não direi esquecido, mas apagado em termos de consenso nacional e de prioridade nacional. Sobretudo num país em que o debate feito no meio destas transformações tão radicais foi um debate normalmente conjuntural. Discutiu-se primeiro a Revolução e o pós-Revolução. Largamente Revolução e Constituição. E que Constituição? Depois, que modelo na Constituição? De regime político primeiro, com tutela militar, sem tutela militar. E este debate demorou anos, até 1982. Depois, o do regime económico, já num quadro de processo de integração europeia, e demorou anos, até ao final dos anos 80, princípios dos anos 90. Tivemos, portanto, um primeiro debate, para além do debate global, um debate sobre o regime político, depois sobre o regime económico. E estávamos a virar o século e começávamos a olhar para outras realidades que se estavam a institucionalizar. No meio destas transformações, digamos que, visto o panorama da ótica da pobreza, tínhamos uma acumulação de camadas de pobreza. Havia uma pobreza pré-transformação, império pós-império. Havia uma pobreza da transição que então foi efetuada. Havia uma pobreza própria das mudanças de regime económico na fase de integração europeia. E havia várias camadas que se iam somando. Problema adensado pelo envelhecimento da população. Portugal era um país relativamente jovem, quando eu era jovem. É um país bastante mais idoso, quando chego a ser idoso. O país que eu debatia como jovem constituinte era um país jovem. Em meados dos anos 70. Apesar de tudo. Esse país não é o mesmo país que temos hoje. E
Esse envelhecimento, foi aqui dito, contribuiu para a pobreza ou esteve presente na pobreza. A feminização na pobreza corresponde não só à evolução demográfica, mas à realidade do papel da mulher, que ele próprio se transformou na sociedade portuguesa nestes 40 anos. E se somarmos a isto as crises conjunturais, que passaram a ser quase sempre a preocupação nacional, não é só hoje que nós vivemos largamente o país, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Eu diria quase notícia estatística a notícia estatística que nos chega de várias instituições sobre o cumprimento de metas financeiras ou o andamento da realidade económica. As sucessivas crises criaram diversas camadas de pobreza. E aí é a questão que foi levantada. Agravaram a pobreza só do ponto de vista qualitativo, alargaram do ponto de vista quantitativo, modificaram o perfil da pobreza. Certamente, por exemplo, em termos de distribuição territorial, porque o país foi mudando também em termos de distribuição territorial nestes 40 anos. E, portanto, eu tomei devida nota daquilo que foi dito e que tem muito a ver com a última crise que acabámos de viver, mas que se projetou numa realidade estrutural respeitando a pobreza no nosso país. E ouvi também o apelo em termos de estratégia nacional contra a pobreza. E digamos que apenas perpassou pela minha espinha um arrepio quando ouvi identificar a estratégia contra a pobreza com uma resolução do Conselho de Ministros. Porque nada como ser professor de Direito para ter a noção exata da limitação das visões juridicistas no enfrentar de problemas sociais. Não é que o direito não seja muito importante, na medida em que traduza opções políticas. Mas a tradição portuguesa é de pensarmos que a questão está resolvida no dia em que, depois de uma longa luta, em que os técnicos, os especialistas sociais, os trabalhadores no terreno deram o seu contributo, se chega a uma estratégia, a estratégia basada num diploma, e então o diploma resolução do Conselho de Ministros um pouco mais complicado, porque esse é um diploma que nem sequer está na Constituição, foi uma invenção da prática constitucional, que tanto pode ser um ato político como um ato de administração, um quase regulamento administrativo, como apenas uma manifestação de boas intenções, de meras boas intenções, e depois dizermos, fechou-se um ciclo no combate à pobreza. Respiramos fundo e dizemos, e agora é preciso aplicar esta estratégia. E há ali um compasso de espera em que os mais desprevenidos são levados a considerar que, de facto, o mais importante está largamente feito. Eu equiparo, porque estou numa academia, ao que se passava quando preparávamos teses académicas, e então recolhíamos a bibliografia. E recolhíamos os dados todos, a bibliografia. E recolhida a bibliografia, e organizada e sistematizada, e com as ideias fundamentais para o que iria ser o roteiro da tese, nós dizíamos, está praticamente feita. Mas tínhamos essa ilusão. Não sei se os colegas tinham essa ilusão, eu tinha essa ilusão. Bom, eu já fiz boa parte. Não, eu tinha feito a parte ínfima do trabalho da tese académica. E, portanto, eu concordo com a necessidade de uma estratégia nacional. Mas, antes disso, de uma prioridade nacional na atenção, na compreensão e no acentuar da importância da luta contra a pobreza. Segundo, concordo com a ideia que deve ser uma visão transversal, mas que não separa a pobreza de outras realidades que são o começo da pobreza, as injustiças sociais, as desigualdades.
as assimetrias. Porque aí começa o problema da pobreza. É verdade que depois há aquela nomenclatura do risco de pobreza que é terrível. Porque é uma espécie de almofada que permite uma boa consciência. Não há ainda pobreza, pode vir a existir pobreza. E aqueles setores com ligeiras medidas conjunturais poderão escapar por uns tempos à pobreza, porque sobem um pouco para além do limiar do risco de pobreza. Bom, eu não sei, eu sou um otimista, embora um otimista não irritante, como costumo dizer, mas mesmo sendo otimista, não sei se de vez em quando não devamos olhar para o facto de ser um fenómeno estrutural, português, mas não só português, estamos num quadro europeu, e se muitos dos fenómenos sociopolíticos a que estamos a assistir hoje não são fenómenos que são decorrências de transformações científicas, tecnológicas, económicas, financeiras muito aceleradas, com repercussões sociais a que a política e o direito não conseguem dar resposta atempada. Isto está a acontecer a um ritmo assustador. As instituições clássicas não estão pensadas para dar resposta a estas transformações. E por isso há dramas sociais, há problemas sociais, uns novos, outros antigos que se agravam, que ficam eternidades à espera de resposta. E hoje uma eternidade pode ser um período relativamente curto, porque tudo se passa muito rapidamente. Podia esperar-se, noutros tempos, por uma capacidade de resposta. Hoje, esperar por essa capacidade de resposta tradicional é esperar tempo demais. E nessa medida estou preocupado. É uma preocupação adicional, porque não é um problema português só. É um problema que atravessa a Europa. E quando olhamos para fenómenos populistas europeus e a apetência para a sua aceitação, isso implica olhar para as raízes, para as causas, para os fenómenos económicos, sociais e financeiros que se adensam e que alimentam essas realidades. Por outro lado, falando da crise portuguesa, aqui foi falado na saída da crise. As crises têm efeitos imediatos e têm efeitos mediatos. E eu, como mero observador, que não especialista em termos sociológicos, diria que circunscrever os efeitos de uma crise ao período de duração da fase mais intensa dessa crise é esquecer os efeitos imediatos. Em termos de pobreza, provavelmente, os efeitos imediatos são efeitos que se prolongam muito para além daquele período que nós consideramos como o período mais intenso de crise. E por isso eu tenho prevenido, e aí não é uma mera postura analítica, é uma posição política, tenho prevenido para um engano que é olhar para a chamada saída da crise como rápida, como fácil e como simétrica. Não é rápida, não é fácil e é tudo menos simétrica, é assimétrica. Inevitavelmente. Dito isto, que foi o que foi sugerido por aquilo que acabei de ouvir, e para não vos tomar muito tempo, eu diria algumas das palavras que tencionava dizer. E começava por lembrar que na homilia do passado domingo no Vaticano, na celebração dedicada aos pobres e sem abrigo, o Papa Francisco deixou um alerta para o que diz ser a trágica contradição da época atual. Vivemos numa sociedade em que, cito, quanto mais aumenta o progresso e as possibilidades, o que é bom, mais aumentam as pessoas que não têm acesso. Fim de citação. Acrescento eu, isso é mau. É uma evidência de exclusão que Francisco classifica de sintoma de uma sociedade que sofre de expressão papal de esclerose espiritual.
Aproveito as palavras do Papa para, em primeiro lugar, fazer uma justa homenagem a um homem que também foi um homem de fé. E eu tinha aqui que foi sobretudo, não, foi por isso mesmo também, um investigador e um homem de ação, dedicando a sua vida a este combate, o combate da erradicação da pobreza e da exclusão social. Alfredo Bruto da Costa, um homem também ligado ao instituto onde nos encontramos, que fundou o grupo de trabalho que está a ajudar a definir uma estratégia nacional contra a pobreza. Eu não vou repetir o que já foi citado, os dados do Instituto Nacional de Estatística, que em 2014, e vêm sempre atrasados, mas isso, as estatísticas têm essa contingência, não há como evitá-lo, que 19,5% da população, ou quase 2 milhões de portugueses, diziam esses dados, estavam em risco de pobreza, valor aumentado com os tempos de crise. E todos sabemos como as crises fazem crescer o número de carências, de dependências, de injustiças, que são potenciadoras de injustiças, de exclusão, de marginalização, de todas as formas de que se reveste a pobreza. Hoje, muitos portugueses estão mais conscientes desta realidade, porque dela se aperceberam nos círculos mais próximos, entre a própria família, que de nuclear voltou a ser quase ampla por um instinto de sobrevivência, num ou noutro caso, ou de vizinhança. Mas também porque sabemos mais sobre a pobreza, mas isso não significa que o sabermos mais, primeiro, tenha tornado menos dramática ou efetiva essa pobreza. Segundo, que tenha correspondido à formulação de um consenso nacional no combate à pobreza. Porque precisamente os tempos de crise e pós-crise são tempos de luta pela sobrevivência. E a luta pela sobrevivência, felizmente, em muitos casos em Portugal, é solidária, mas noutros casos não é, é egoísta. Luta-se contra a pobreza sem ter a noção exata da mancha global de pobreza e da necessidade de uma resposta solidária. Há praticamente um mês, a 17 de outubro, assinalou-se o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Mas a mensagem não tem data marcada. Há que assumir todos os dias a defesa de um direito básico de todos os cidadãos. O direito de não viverem excluídos, nem social, nem económica, nem culturalmente. E por isso, a luta contra a pobreza, nas suas várias formas, é uma prioridade nacional. Tem de ser uma prioridade nacional. E tem de ser duradouramente. Até porque, enquanto não houver essa consciência, esse consenso, verdadeiramente não haverá coesão social. Ou não haverá tanta coesão social quanto a desejável e necessária. A luta para a erradicação da pobreza é uma luta feita de decisão política, de consequências no domínio do direito, mas sobretudo dos factos. Como aqui foi dito, por quem conhece de perto, menos palavras e mais ações. Mais ações coletivas e transversais. E eu falava na herança dos 25 anos de experiência da Rede Europeia Antipobreza, assinalada este ano em Portugal, uma rede que articula mais de 1000 instituições, que não nos deixa esquecer ou ignorar a realidade porque nos dá os factos, mas prefiro sublinhar 2 pontos fundamentais. O primeiro é o seguinte: é necessário um consenso. Este consenso tem de atravessar o sistema político e o sistema social. O que significa que o sistema político e o sistema social, parceiros políticos e parceiros sociais, têm de estar atentos às raízes sociais dos problemas vividos no nosso país. E essa é uma questão que me preocupa muito. Que os parceiros económicos e sociais se não deixem afastar
das raízes, que essas se mergulham no tecido social, que não fiquem estruturas de cúpula, teoricamente representativas da realidade social, mas depois em termos operacionais, mobilizando pouco ou não mobilizando suficientemente em termos de grandes problemas sociais. Esta é uma preocupação. A outra preocupação em relação ao sistema político, nomeadamente ao sistema partidário. Porque a democracia que vem na Constituição não é só a democracia representativa, nem é só a referendária, é a participativa. E a democracia participativa que se faz todos os dias implica um enraizamento social. E nesse enraizamento social, a percepção desta prioridade na luta contra a pobreza. Segunda observação, para tanto não basta ideias, sonhos ou projetos, é preciso haver políticas públicas. E eu tenho feito um grande apelo em termos de consensos. Não é fácil nos tempos que estamos a viver, porque há duas visões muito diversas sobre a forma de, no imediato, governar o país, que tem a ver largamente com duas visões diferentes quanto ao modelo de desenvolvimento do país. Não coincidem exatamente as duas realidades. A diversidade de modelos e a diversidade de soluções do governo a curto prazo. Mas tendencialmente são semelhantes. E apelar ao consenso é difícil. E, no entanto, se há plataforma que é preciso estabelecer, é neste domínio social, da luta contra a pobreza. Para que se definam políticas públicas com o mínimo de consenso social, que não mudem de cada vez que muda o governo. Que não mudem na saúde, que não mudem na educação, que não mudem na segurança social, na solidariedade social, que sejam relativamente estáveis. Mas para isso é preciso que quem está nos dois hemisférios que têm visões diversas sobre a governação imediata façam passos de aproximação. E a função do Presidente da República é ajudar esses passos. Porque o seu dever é estar no centro de gravidade da realidade política nacional para permitir essa aproximação. E em que sentido? A citação é de Alfredo Bruto da Costa. Numa entrevista em 2007, ele dizia: discordo da frase, não des o peixe, mas a cana. Se só deres o peixe, ele comerá hoje. Se além do peixe deres a cana, ele comerá hoje o resto da vida. E ele acrescentava: mas não vale de nada dar uma cana a alguém que está com tanta fome que não pode chegar ao rio para pescar. E essa é a opção complexa ao equacionar o problema da luta contra a pobreza. Haverá políticas públicas de médio e longo prazo que permitirão a obtenção da cana, a utilização da cana durante um período razoável de tempo. E depois há emergências de curto prazo para quem precisa de sobreviver para poder receber a cana, precisa de sobreviver para poder chegar ao rio e para poder pescar. E é sobre estas que é fundamental que se estabeleça um consenso mínimo em termos sociais e políticos. Porque é mais fácil o consenso no médio e no longo prazo, apesar de tudo. É mais difícil no curto prazo. E porque cada dia passado é um dia perdido, cada dia de adiamento é um dia de derrota neste desafio social, vale a pena ir fazendo
independentemente do grau de sucesso, que serve para os comentadores dizerem se o Presidente da República tem mais ou menos eco e mais ou menos aceitação nos consensos nos apelos ao consenso que formula. Vale a pena insistir aqui, hoje, a propósito de um tema concreto, que é um tema tão concreto quanto o ser vivido por 2 milhões de pessoas de carne e osso. Não pode ser mais concreto. Insistir no sentido de ver se é possível, da parte de patronato e sindicatos, de um lado, e de hemisférios político-partidários diferentes, se é possível dar alguns passos no curto prazo, preparando o médio e o longo prazo no domínio da tal estratégia de erradicação da pobreza. Alfredo Bruto da Costa, porque entendia que a sua fé só fazia sentido, não para ser praticada numa igreja ou numa sacristia, mas para ser vivida no terreno social, estava permanentemente atento ao médio e longo prazo, que estudava, mas lutava na sua vida cotidiana no curto prazo. Vamos tentar seguir o seu exemplo, juntando o curto ao médio e ao longo prazo e acreditando que é possível mudar Portugal na linha do que foi o seu sonho, do que foi a sua vida e do que é o seu exemplo. Muito obrigado.